A ciência provou que nós somos apenas esse corpo, a atividade elétrica-química do cérebro que gera a sua mente. Morreu, acabou, a vida não tem sentido. Acabou as reações bioquímicas. Acabou tudo, a vida não tem sentido, não tem propósito. O sentido é só uma coisa que eu atribuo, que eu crio fantasiosamente para poder lidar bem com o problema. Porque eu não tenho peito para lidar com a realidade. Então a religião, a espiritualidade, seria apenas um modo imaturo de lidar com a realidade nua e crua do jeito que ela é. A pessoa não tem peito para isso, ela cria de modo meio imaturo a ideia de Deus, vida após a morte, etc. e tal. E a ideia é que isso iria desaparecer com o tempo, à medida que avançasse a ciência, a racionalidade, e que mais? E que essas crenças religiosas e espirituais não só estariam desaparecendo, como eram deletérias, causadoras de neurose. Essa era a ideia que predominou no século XX. Só que, felizmente, começaram a surgir pesquisas no final do século XX, 1980 para frente, começaram a surgir pesquisas de qualidade. Porque tudo isso antes eram opiniões de autores famosos, mas não eram pesquisas. O que as pesquisas hoje em dia mostram com clareza? Primeiro, as crenças religiosas e espirituais não estão desaparecendo, continuam muito prevalentes no mundo inteiro. Segundo, não é verdade que essas crenças são apenas de pessoas com menos escolaridade, com menos nível cultural, etc. Isso é falso. Terceiro, não é verdade que essas experiências, de um modo geral, essas crenças estão ligadas com neurose, com problemas, maturidade da personalidade. Ao contrário. Ou psicoses, né? Porque teve uma época que se associou, inclusive, a psicoses. Na realidade, os estudos mostram, de modo muito claro, a gente vê na prática clínica também, quanto o maior nível de envolvimento espiritual saudável das pessoas, melhora a sua saúde mental. Então isso hoje em dia já é lugar comum. Mas aí vem uma questão, como você falou. A gente sabe que, hoje em dia, que as crenças e práticas religiosas e espirituais são frequentes e, de modo geral, são saudáveis. A Associação Mundial de Psiquiatria, a gente fez parte do comitê da Associação Mundial de Psiquiatria e de Espiritualidade, fazemos a Associação Brasileira de Psiquiatria, já reconhece todos esses fatores, isso é bem tranquilo. Mas aí vem uma questão central. Mas e essas experiências espirituais que as pessoas têm? Descrevem, né, ou relatam. Que são de toda a humanidade também. Sempre houve relatos de pessoas se ver fora do corpo. Sempre houve relatos de você ter visões de alguém que já faleceu. Sempre houve relatos de pessoas que alegavam memórias de vidas passadas. Isso sempre teve. Tem, só para você ter uma ideia, se for de experiência de quase morte, Platão, no livro A República, tem o caso do soldado R, que foi ferido num campo de combate e ele tem uma EQM. Quer dizer, Platão descreve uma EQM 300 anos antes de Cristo. E com características muito semelhantes ao que a gente vê hoje. Canal Motivante. Inscreva-se, curta e compartilhe.